Salve meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de legislação penal especial aqui da casa e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje, galera, eu vou tratar com vocês sobre o Estatuto do Desarmamento. É uma lei que tem muita incidência em concurso público e principalmente nas carreiras policiais. Pessoal que está focado na PCDF, Polícia Civil de São Paulo, que está para sair edital, Polícia Civil do Paraná, que saiu edital agora, o Estatuto do Desarmamento é de suma importância. Isso vai cair no seu concurso, ainda mais porque o Estatuto do Desarmamento teve uma incidência gigantesca da lei anticrime, a Lei 13.694 de 2009. Foram muitas as modificações do Estatuto do Desarmamento, então eu tenho uma certeza para dar para você. O Estatuto do Desarmamento vai cair no seu concurso. Você pode ter certeza, pode vir me cobrar depois. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo aqui. Vamos analisar todos os crimes que nós temos dentro do Estatuto do Desarmamento, os mais importantes, os que mais têm incidência em concurso, e vou tratar também com vocês com questões para que a gente possa fixar toda essa matéria e para que não fique nenhuma dúvida. Então, vamos dar início ao nosso encontro. Como eu falei para vocês, galera, hoje a gente vai tratar sobre o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Falando nisso, pessoal, eu vou até abrir a minha legislação aqui, porque para acompanhar a aula com vocês, aqui pelo nosso programa já, por conta da pandemia aí, a gente está gravando das nossas casas, fica muito forte a luz nos olhos aí, eu vou acompanhar a aula com vocês pelo meu Vadimeco. Tá? Deixa eu abrir aqui o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, Estatuto do Desarmamento. Pessoal, o Vadimeco é esse aqui, ó. Para quem é da área do direito, o pessoal já conhece. Mas para quem ainda não tem tanta familiaridade, sim, pode pegar a letra da lei na internet e tudo mais. O Estatuto do Desarmamento já encontrei aqui. O Vadimeco é um compilado de legislações de todo o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Para facilitar o manuseio, etc., você tem que se familiarizar com isso aqui, porque, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, 80% das questões de concurso de vocês são basicamente letra seca da lei. Então, vamos dar início. Olha só, Estatuto do Desarmamento, primeira coisa, nós precisamos diferenciar a posse do porte de arma de fogo. O que é a posse e o que é o porte de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito? Primeira coisa, pessoal, a posse da arma de fogo, ela se dá nos limites da residência do indivíduo ou no local de trabalho. Ou seja, o indivíduo que tem a posse de uma arma de fogo, de um acessório ou de uma munição dentro da sua residência ou no seu local de trabalho, a gente está diante da posse de arma de fogo. No momento em que o indivíduo ele extrapola esses limites que eu falei para vocês, residência e local de trabalho, surge a figura do porte de arma de fogo, seja ela de uso permitido ou de uso restrito. E aqui entra também acessório e munição. Vamos dar início aos crimes, vamos estudar o nosso primeiro crime aqui do Estatuto do Desarmamento. O artigo 12, pessoal, ele diz o seguinte, ó, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O artigo 12 fala o seguinte, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que, ou no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. O que acontece, pessoal? Primeira coisa, os nossos verbos nucleares aqui é o possuir ou manter sob sua guarda. Arma de fogo, acessório e munição são os nossos objetos materiais. E aí você me pergunta, professor, o que é o objeto material? Galera, o objeto material é toda coisa ou a pessoa sobre qual recai a conduta do agente. Então, nesse caso aqui do artigo 12 é o seguinte, ó, possuir ou manter sob sua guarda. Possuir ou manter sob sua guarda são os dois verbos nucleares que eu falei para vocês em que é a conduta do agente, é a conduta criminosa que é incriminada pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Então, o indivíduo que possui ou mantém sob sua guarda arma, acessório ou munição, esses três objetos materiais, ele vai incidir aqui nas sanções do artigo 12. Nós estamos diante de um tipo misto alternativo. O que é um tipo misto alternativo? É aquele que o indivíduo praticando mais de uma conduta no mesmo contexto fático sobre o mesmo objeto material, nós temos apenas um crime. Então, se o indivíduo possuir ou manter sob a sua guarda uma arma de fogo, por exemplo, um revólver calibre .32, que é uma arma de fogo de uso permitido, e munições de arma de fogo de revólver calibre .32, ele comete apenas um crime. São dois objetos materiais, arma de fogo e munição, e isso vai servir para exacerbar a pena privativa de liberdade quando nós fizermos a dosimetria da pena lá do artigo 59 do Código Penal. Esses objetos materiais vão servir para fixar uma pena maior, o grau de culpabilidade desse indivíduo é maior, tá?
que acontece, ó? De uso permitido, ou seja, como é que nós vamos saber se a arma de fogo, o acessório, a munição, eles são de uso permitido ou de uso restrito? Nós tínhamos o decreto 3665/2000, que estava dispondo sobre as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito e também de uso proibido. Agora, pessoal, o presidente da República editou um decreto que eu anotei aqui o número para falar para vocês, ó, é o 9847 de 2019. Nesse decreto nós temos as disposições das armas de fogo de uso restrito e de uso permitido, mas eu posso aqui dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um revólver calibre .38, um revólver calibre .32 são armas de fogo de uso permitido. Uma pistola 9mm, por exemplo, é uma pistola de uso das Forças Armadas, ou seja, ela é uma arma de uso restrito. Nós temos armas de uso proibido, por exemplo, um fuzil AK-47, um fuzil .50, que é para abater helicópteros e etc. Isso são armas de fogo de uso proibido, restrito e permitido, como falei para vocês. Claro, cada um desses artefatos vai gerar um crime diverso. Aqui no artigo 12 nós estamos falando da posse de arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, tá? Então, olha só. Em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse é o nosso elemento normativo. Por quê? Porque se o indivíduo tiver o registro da arma de fogo para ter ela na sua residência ou no seu local de trabalho, a gente não vai falar da existência do crime do artigo 12. Não vai haver o crime de posse irregular de arma de fogo, porque o indivíduo tem o registro. E esse registro, pessoal, é bom que vocês saibam, esse registro é feito na Polícia Federal, diferente do porte. O porte é feito no Comando do Exército. São duas instituições diferentes que concedem autorizações diferentes para o posse e para o porte de arma de fogo, tá? Os locais no interior de sua residência ou dependência dessa, ou ainda no seu local de trabalho. Prestem atenção nesse elemento especializador que nós temos aqui, ó. Desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. O que eu estou querendo dizer? Eu vou botar o artigo na tela para vocês olharem aqui e acompanharem comigo, pessoal. Desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Pois bem, se o indivíduo ele tem a posse de uma arma de fogo na sua residência, ele tem a autorização para ter essa arma de fogo, e ele não é o dono da empresa, ele é um indivíduo que ele é um funcionário de determinada empresa e ele transporta essa arma de fogo da residência dele até o local de trabalho, nesse caso ele está cometendo crime, não sendo o dono da empresa, tá? Então nesse caso vai haver a figura criminosa. O que nós precisamos saber também sobre o crime do artigo 12? Vamos voltar lá. O crime do artigo 12 ele é um crime comum, pessoal. O crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, o indivíduo ele não precisa ostentar uma condição especial para ser sujeito ativo desse crime. Exemplificando para vocês, pessoal, se vocês pegarem, por exemplo, o crime de infanticídio, do artigo 123 do Código Penal, lá diz, o crime de infanticídio tem a seguinte determinação: a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto sob estado puerperal. Quem pode ser sujeito ativo desse crime? Somente a mãe da criança, a mãe do neonato. Nesse caso, nós temos um sujeito ativo especial, nós temos um crime próprio, diferente do Estatuto do Desarmamento, em que os crimes são comuns. Eu posso cometer um crime no Estatuto do Desarmamento caso eu tenha a posse irregular de uma arma de fogo. Você que está me assistindo pode cometer o crime do artigo 12, o crime do artigo 14. Nós não temos uma condição especial necessária para a legislação para que a gente cometa esse crime, tá? Qual é o bem juridicamente tutelado do artigo 12? Qual é o bem que a norma penal resolveu proteger? Nesse caso, é a incolumidade pública e o registro e controle das armas de fogo, tá, pessoal? Seguindo aqui, o que acontece? Além dessas definições que nós temos do crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, vocês têm que saber, claro, essas definições que eu estou passando para vocês, com exceção do crime do artigo 17, que vai ser um crime próprio, que eu vou explicar posteriormente, todos os crimes aqui são comuns e podem ser praticados por qualquer pessoa, mas todos os crimes aqui são de perigo abstrato, pessoal. O que eu estou querendo dizer com crime de perigo abstrato? O crime de perigo abstrato é aquele em que a própria legislação ela incute na conduta um potencial lesivo, ou seja, vou exemplificar para vocês. Se o indivíduo ele tem a posse de uma arma de fogo dentro da sua residência, há o crime de posse do artigo 12, mesmo que essa arma esteja desmuniciada. Não é necessário que essa arma esteja municiada. Mesma coisa acontece se o indivíduo tiver somente a munição da arma de fogo em casa. Se ele tiver somente a munição e não tiver o revólver, não tiver a pistola, vai incidir o crime do artigo 12, tá? Ou seja,
há um potencial lesivo que a própria legislação presumiu daquele indivíduo que tem a posse desses artefatos, seja arma de fogo, o acessório ou a munição. Vamos voltar aqui para o nosso tipo penal. Ó. A pena ela é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Ela não é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Isso a gente já descarta porque ela não se enquadra nas definições do artigo 61 da Lei 9.099. As infrações penais de menor potencial ofensivo são aquelas que têm pena máxima abstratamente combinada igual ou inferior a 2 anos, cumulado ou não com multa. E aqui nós temos a possibilidade de incidência do sursi processual, que é do artigo 89 da Lei 9.099, que eu expliquei para vocês em aulas do Juizado Especial Criminal, quando eu tratei com vocês sobre o Juizado Especial Criminal. O artigo 89 da Lei 9.099, ele diz que é aplicável para aqueles crimes que têm pena privativa de liberdade mínima abstratamente igual ou inferior a 1 ano. Tá? Ele se irradia pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, ele pode ser aplicado um furto. Furto tem uma pena mínima de 1 a 4 anos. Tá? Dando seguimento aqui, pessoal, então, já que a gente já verificou tudo isso, a gente já tem plena noção do crime do artigo 12. E aí a gente vai para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, pessoal, vamos voltar. Eu preciso fazer duas considerações com vocês ainda sobre o crime de posse, para que a gente não deixe pela metade. O que acontece? Suponhamos, faço um questionamento para vocês. Suponhamos que o indivíduo ele tenha o registro da arma de fogo para ter essa arma na sua residência. Esse indivíduo mora numa fazenda e esse indivíduo retira essa arma de fogo do interior da sua residência e vai passear pela sua fazenda, vai fazer suas tarefas laborais diárias na fazenda, tratar o gado e etc. E ele coloca essa arma de fogo na cintura, dentro dos limites da sua fazenda. Vocês acham que nesse caso a gente está falando do crime de porte de arma de fogo ou de posse de arma de fogo? Por quê? Porque a posse é quando o indivíduo tem dentro da residência sem autorização, ou seja, nesse caso ele tem. Mas nós podemos falar em porte, nesse caso, nós podemos falar na figura do porte do artigo 14, a depender da natureza da arma de fogo. Nesse caso não, pessoal. O STJ já disse que nesse caso não há que se falar em crime, porque o indivíduo ele não extrapolou os limites da sua residência. Ele está dentro da sua fazenda com essa arma de fogo no qual ele tem o registro e ali não há incidência da figura criminosa. Agora, nós temos outra questão que também foi bastante debatida na jurisprudência entre a quinta e a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ decidia que o indivíduo que tivesse o registro da sua arma de fogo vencido, ele cometia o crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Já a sexta turma do STJ entendia que se o indivíduo tivesse com o registro vencido, ele não cometia crime, mas apenas mera infração administrativa. Ou seja, nós tínhamos um embate entre as duas turmas do STJ, a quinta e a sexta turma que julgam matéria criminal dentro do STJ. E aí o que acabou acontecendo? Quando nós temos uma divergência entre as turmas, as duas turmas se juntam para formar um consenso, para formar um precedente jurisprudencial. E aí juntou a quinta e a sexta turma, isso acontece sempre, pessoal, tá? Nós temos seis turmas dentro do STJ, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A primeira e a segunda formam a primeira sessão, a segunda e a terceira formam a segunda sessão, e a quinta, a primeira e a segunda, a terceira, a quarta, e a quinta e a sexta turma do STJ formam a terceira sessão que julga a matéria criminal. E aí a terceira sessão do STJ decidiu que, se um indivíduo tem o registro da arma de fogo e esse registro está vencido, não há que se falar em crime de posse de arma de fogo, porque nesse caso, em que pese já expirado o prazo do registro, não houve dolo na conduta do agente. Não havendo dolo, nós estamos diante de um fato atípico. O dolo é um dos elementos do fato típico, lá da teoria do crime, lá da teoria analítica do crime, da teoria finalista da ação e da teoria analítica do crime. Nesse caso, nós estamos diante de um fato atípico por ausência de dolo. E aí, nesse caso, o indivíduo só cometeria mera infração administrativa. Prevaleceu o entendimento da sexta turma. Entretanto, a terceira sessão disse que, não havendo que se falar em dolo, houve por parte do Estado o controle da arma de fogo, mesmo com esse registro expirado. Ou seja, resumindo para vocês, pessoal, o indivíduo que hoje tem uma arma de fogo, ele está com esse registro expirado, ele não vai responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo, porque mesmo com o registro vencido, o Estado conseguiu manter o controle dessa arma de fogo.
Vamos dar seguimento aqui, vamos para o artigo 14 agora. Galera, olha o que diz o artigo 14. Aqui a gente já entra na seara do porte, tá? Que é quando a gente extrapola os limites do artigo 12, residência ou local de trabalho. Diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Ou seja, os objetos materiais aqui são os mesmos do artigo 12. Arma de fogo, acessório ou munição. De uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, o desacordo com determinação legal ou regulamentar é o nosso elemento normativo. O indivíduo tendo o porte de arma de fogo expedido pelo comando do Exército, se ele for encontrado, por exemplo, na rua portando esse armamento, ele não vai cometer o crime do artigo 14. Nesse caso, nós não vamos estar diante da figura do artigo 14. Agora, diferente vai acontecer com aquele indivíduo que, não tendo autorização para o porte de arma de fogo, ele vai sim responder pela figura do artigo 14. Tá? Vamos dar uma analisada aqui novamente nos nossos verbos nucleares para que a gente possa perceber o que a gente tem aqui, ó. Os verbos nucleares, pessoal, são vários, como eu falei para vocês, ó, portar, deter, adquirir, fornecer, etc. Nesse caso, nós também estamos diante de um tipo misto alternativo, ou seja, quando o indivíduo, no mesmo contexto fático, pratica mais de uma conduta sobre o mesmo objeto material, nós estamos diante de um crime único. Entretanto, nós temos que ter a plena noção de que, por exemplo, portar a arma de fogo, guardar, manter sob sua guarda ou ocultar, nós estamos diante de crime permanente. E o que é o crime permanente? O crime permanente é aquele em que a consumação ela vai se prolongando no tempo. O que acontece? Nesse momento, a permanência, o indivíduo ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. E aí nós temos a súmula 711 do STF, que fala sobre a aplicação da lei penal mais gravosa no final da continuidade delitiva ou da cessação da permanência. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vou dar um exemplo. Imagine que o indivíduo ele tem sob a sua guarda uma arma de fogo de uso permitido, uma arma de fogo de uso uma arma de fogo de uso permitido, tá? A figura do artigo 14 aqui, pessoal. Suponhamos que durante esse período em que o indivíduo oculta essa arma de fogo, que ocultar é uma das modalidades de crime permanente, sobrevém uma nova lei penal gravosa, ou seja, uma novatio legis impeius. Tá? Nesse caso, vou pegar aqui o preceito secundário, tá? Para que vocês possam se familiarizar. O preceito primário, onde ficam as elementares do crime, elas estão no artigo 14, ou seja, a cabeça do artigo caput prevê todas as elementares. Isso é o nosso preceito primário. O nosso preceito secundário é onde a gente tem a pena combinada, que aí é o preceito secundário. O que acontece? Nós temos uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Suponhamos que sobrevenha essa lei penal gravosa durante o momento em que esse indivíduo oculta essa arma de fogo e passe essa reclusão de 4 a 8 anos. Essa lei penal mais gravosa ela vai ser aplicada por esse agente caso a permanência tenha se iniciado antes da entrada em vigor da lei. E aí a lei acabou entrando em vigor, cessou a permanência ou ele continuou ocultando essa arma de fogo, esse indivíduo vai responder perante essa nova lei penal gravosa. Por quê? Isso é uma exceção à regra. Porque a regra é que a lei penal ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Isso é o artigo 15 e 56 da Constituição, pessoal. Tá? Então, essa figura da cessação da permanência ou da continuidade delitiva por parte da súmula 711 é uma exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal. Tá? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, olha só. Como eu disse para vocês, a gente tem todas essas nuances dentro do artigo 14 e aqui no parágrafo único nós temos a seguinte expressão: o crime previsto nesse artigo ele é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. E aí eu botei aqui para vocês, ó, a ADIM 3.1.12.1. O que acontece? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela debateu sobre o fato do legislador ter disposto algo que não estava na sua seara de competência, que era dizer se caberia fiança ou não nesses crimes. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Instituto da Fiança é que a fiança está prevista lá nos artigos 320 a 322 do Código de Processo Penal. A fiança ela pode ser arbitrada pelo delegado de polícia quando o crime praticado tiver pena igual ou inferior a 4 anos. Agora, se a pena for superior a 4 anos, aí só é competente para arbitrar fiança o juiz de direito. Mas o que eu estou querendo dizer com essa ADIM
que eu falei para vocês aqui e que ela deu uma nova roupagem para o Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu? Essa ADIM disse que todos os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são afiançáveis. Eu vou explicar para você depois, é claro. Nós temos, por exemplo, o artigo 16, que fala do uso da arma de uso restrito, posse ou porte de arma de uso restrito, que foi para o rol dos crimes hediondos. Nesse caso é vedada a fiança. Nós temos a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança dentro do ordenamento jurídico. Tá? Essa questão da liberdade provisória com ou sem fiança vocês vão aprender nas aulas de processo penal, mas eu já vou adiantar isso para vocês. Tá? Então, fiquem bem atentos a essa questão. Hoje, os crimes do Estatuto do Desarmamento, eles são afiançáveis, sim. E não há que se falar mais, como, ó, se vocês pegarem aqui, pessoal, no vade-mecum, olha o que diz o parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Aí tem a remissão da ação direta de inconstitucionalidade. Ela diz o seguinte: o tribunal, por maioria, julgou procedente em parte a ação para declarar a inconstitucionalidade do texto sublinhado, que é justamente esse parágrafo único. Ou seja, ele só não foi retirado do ordenamento jurídico, mas ele não tem mais validade nenhuma. Tá, pessoal? Vamos seguir aqui com os nossos crimes. Ó. O próximo crime que nós vamos analisar é o crime do artigo 15, que é o disparo de arma de fogo. O que diz o artigo 15? Ele fala o seguinte, ó: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade prática de outro crime. O que nós podemos extrair já de informações iniciais acerca do crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento? Primeira coisa, olha o que ele diz: não tenha como finalidade a prática de outro crime. Nesse caso, nós estamos diante de um crime subsidiário. O que é isso? Se o crime de disparo de arma de fogo ele for meio para a prática de outro crime, seja na progressão criminosa ou no crime progressivo, ele não vai ter incidência. Nós vamos ter a figura mais gravosa sendo aplicada. Traduzindo para vocês, pessoal, se o indivíduo ele mata uma pessoa mediante disparos de arma de fogo, o crime de disparo de arma de fogo está absorvido pelo homicídio. Tá? Por quê? Porque o crime de homicídio é mais grave que o crime de disparo de arma de fogo. E aí o que aconteceu? Como o crime é subsidiário, ele só vai existir caso ele não tenha como finalidade a prática de outro crime. Tinha, no meu exemplo, era matar determinada pessoa. E aí, nesse caso, não vai existir o crime de disparo de arma de fogo. Mas o que ele diz? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Eu vou dar um exemplo do que não é disparo de arma de fogo, pessoal, para que vocês possam entender esse crime. Se eu estou na minha fazenda, no meio do nada, no interior paulista, no interior goiano, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, em locais que são assim desertos, entre aspas, na minha fazenda, e eu der um disparo de arma de fogo, por exemplo, para cima, não estou dizendo para vocês fazer isso, pelo amor de Deus, pessoal. Se vocês efetuarem um disparo de arma de fogo para cima, ou dispararem a sua arma de fogo nesses locais que não são habitados, não foram nas suas adjacências, não foi em via pública e nem em direção a ela, não há que se falar no crime de disparo de arma de fogo. Ou seja, se o indivíduo disparar a arma de fogo numa rua, em direção a ela, nesses casos vai haver sim a incidência do disparo de arma de fogo. E aí vamos analisar agora o preceito secundário. O preceito secundário diz o seguinte, ó: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Nesse caso também não é uma infração de menor potencial ofensivo. E aqui nós também não, aqui nesse caso nós não vamos falar da incidência do artigo 89. Por quê? Porque a pena mínima é de 2 anos. E como eu falei para vocês, prestem atenção no parágrafo único. O crime previsto nesse artigo ele é inafiançável. Pessoal, o crime é afiançável sim. Vocês vão olhar para essa expressão, vocês vão lembrar do que eu falei para vocês sobre a ação direta de inconstitucionalidade. O crime é afiançável. Mas, como o nosso tempo para esse primeiro bloco já se esgotou, eu venho no segundo bloco para tratar com vocês sobre as figuras seguintes do Estatuto do Desarmamento. Eu aguardo vocês. Até lá! Fala galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora a gente vai dar seguimento ao estudo das figuras criminosas do Estatuto do Desarmamento. Agora eu vou falar com vocês sobre o artigo 16. É um artigo de muita importância e que provavelmente, meu palpite para o seu concurso é de que
haja uma exploração maior desse artigo. Por quê? Porque ele tem algumas nuances e ele é muito mais complexo do que as figuras do artigo 15, do artigo 14 e do artigo 12. Olha só, vou botar na tela para a gente dar uma analisada. O artigo 16 ele diz o seguinte, ó, pessoal, prestem atenção. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Primeira coisa, vamos prestar atenção. O nosso bem juridicamente tutelado aqui continua sendo a incolumidade pública e o registro das armas de fogo. O crime ele continua sendo comum, ele vai ser praticado por qualquer pessoa. Tá? É um crime de perigo abstrato, em que a própria lei incute o potencial lesivo nessa conduta. É um crime de conteúdo múltiplo ou variado, tipo misto alternativo, mais de uma conduta, mesmo contexto fático, crime único. Mas o que tem aqui de diferente do artigo 14 e do artigo 12? Você já deve ter percebido que a gente está falando de arma de uso restrito. Esse artigo ele foi alterado pela lei anticrime. Antes da redação dada pela lei anticrime, nós tínhamos a previsão das armas de fogo de uso restrito e proibido. As armas de fogo de uso proibido, elas viraram figura autônoma do parágrafo 2º, que eu vou explicar para vocês logo em seguida. Mas outra coisa que, assim, ó, é certeza, pessoal, isso é muito certo, assim, ó, vai ser objeto, pelo o concurso que você fizer, você vai ver, isso vai cair no seu concurso. Eu dou a certeza absoluta para você. O que acontece? Nesse caso, a alteração causada pela lei anticrime, nós tínhamos a figura do porte ou posse, e aí o que acontece? O artigo 16, ele une duas condutas. Ele une o porte do artigo 14 e a posse do artigo 12 em um único dispositivo legal. O artigo 16 trata tanto da posse como do porte de arma de fogo de uso restrito. Ou seja, se o indivíduo tiver possuindo uma arma de uso restrito no interior de sua residência ou local de trabalho sem autorização, ele responde pelo artigo 16. Se ele estiver portando uma arma de fogo de uso restrito, ele vai responder pelo artigo 16. Antes não. Se ele tivesse uma arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência ou local de trabalho, era o artigo 12. Se ele portasse a arma de fogo, era o artigo 14. Aqui não, aqui é na mesma figura típica. Mas o que vocês têm que prestar atenção? Nesse caso aqui do artigo 16, a figura do uso restrito, ela se tornou crime hediondo, ela foi elencada crime hediondo na Lei 8.072, lá no artigo 1º, e com a alteração da lei anticrime, ela foi retirada da lei dos crimes hediondos. O que eu estou querendo falar para vocês? O crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito era hediondo. Hoje não é mais. Hoje, pela inovação dada pela lei anticrime, não é mais hediondo. Hoje, somente é hediondo a posse ou o porte de arma de fogo de uso proibido. Aí sim é crime hediondo, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês lá na lei 8.072. E aí o que acabou acontecendo? A lei anticrime ela desmembrou o artigo 16. O artigo 16 no caput, na cabeça do artigo, como eu falei para vocês aqui, eu vou mostrar, ó, na cabeça do artigo, o artigo 16, possuir, ter e tudo mais, ó, vejam que eu destaquei para vocês a redação dada pela lei 13.964 de 2019, que é a lei anticrime. O que ela fez? Ela desmembrou. Ela tirou a figura do uso proibido do caput e largou lá no parágrafo 2º. Antes estava tudo no artigo 16, tá, pessoal? Isso é o que certamente vai cair no seu concurso. Agora, prestem atenção em mais uma coisa. O que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a Novatio Legis Impeius, a nova lei penal gravosa? O que acontece? Nesse caso aqui, com a supressão da figura do uso restrito da Lei 8.072, nós tivemos uma Novatio Legis in Melius. O que é uma Novatio Legis in Melius? É uma nova lei penal benéfica, ou seja, nós tínhamos um crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito que era dado como crime hediondo. Tá? No momento em que a lei anticrime altera isso e retira do artigo 1º da Lei 8.072 porte ou a posse de arma de fogo de uso restrito, ela passou, olha aí o despertador, pessoal, ela passa a ser ela passa
a dar um tratamento mais benéfico ao indivíduo que havia sido condenado por esse crime. Se esse indivíduo ele foi condenado, aí nós temos a súmula 611 do STF, que cabe ao juiz da execução penal aplicar a lei penal mais benéfica. Agora, se esse indivíduo está sendo processado pela prática desse crime, o juiz, no momento de condenar esse indivíduo pela prática do crime, já vai observar essa nova lei penal benéfica, ou seja, ele não vai aplicar os rigores da Lei 8.072/90, que é a lei dos crimes hediondos. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, vocês podem voltar o vídeo, assistir de novo, pausar, anotar, prestem bem atenção, porque isso é a parte mais importante do Estatuto do Desarmamento aqui, que foi modificado pela lei anticrime. Vou dar seguimento aqui, eu vou colocar na tela para vocês, ó. O que acontece? Aqui também vale, pessoal, a questão da nova lei penal mais gravosa no que diz respeito aos verbos nucleares, por exemplo, manter sob sua guarda ou ocultar, que são verbos nucleares de permanência, tá? Que esse crime vai se consumando ao longo do tempo, tá? E aí o que acontece? Aqui o rigor ele é bem maior, por quê? Porque a pena privativa de liberdade aqui para esse crime ela é de 3 a 6 anos e multa. E aí o que a gente tem no parágrafo único? No parágrafo único nós temos uma figura de equiparação. O que é uma figura de equiparação? A figura de equiparação ela diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Ou seja, nas mesmas penas do caput, que é de 3 a 6 anos, vai incorrer o indivíduo que suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato. Eu vou colocar para vocês na tela. Deem uma olhada no inciso primeiro. Prestem atenção, pessoal. O inciso primeiro, tá? Ele pune o responsável pela supressão, que é uma eliminação completa ou alteração, que é a mudança da marca ou a numeração. Então, quando existir prova de que o réu foi o autor da supressão, ele vai responder por essa figura do artigo 16, inciso 1º. Mas, se não tiver sido ele o autor da adulteração, a posse ou porte da arma com numeração suprimida vai tipificar a conduta lá do 16, parágrafo único, inciso 4, que aí eu vou explicar para vocês logo na sequência. O inciso 2º diz o seguinte, ó: modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Vamos voltar aqui, ó. Essa figura do inciso 2º, vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Suponhamos que o indivíduo tenha uma espingarda calibre 12. Esse indivíduo serra o cano dessa espingarda. No momento que ele serra o cano dessa espingarda, ele está alterando as características da arma de fogo para tornar ela de um potencial bélico muito maior do que ela seria capaz caso ela ficasse original, com o cano longo. Quando você corta o cano da espingarda calibre 12, você aumenta o potencial bélico da arma de fogo. E aí é que o indivíduo incorre nessa figura do 16, inciso 2º. Só que prestem atenção, o indivíduo ele modifica as características, o sinal da arma de fogo, para tornar equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz. O que acontece? Esse para fim de dificultar ou de qualquer outro modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz é um crime formal, pessoal. Porque não há necessidade. O crime formal o que é, pessoal? O crime formal é aquele em que nós temos a previsão da conduta, ou seja, qual é a conduta aqui? Modificar as características. E nós temos a previsão do resultado. Qual é o resultado? Deixa eu pegar aqui o inciso 2º. De qualquer modo induzir a erro à autoridade policial, perito ou juiz, ou seja, nós temos aquela conduta e esse resultado. Só que esse resultado ele não precisa acontecer. No momento que o indivíduo ele modificou a arma de fogo, já houve a consumação do crime. Ou seja, o crime formal é aquele de consumação antecipada, ou seja, o indivíduo praticou a conduta e o crime está automaticamente consumado. Ou seja, enganar perito, autoridade policial ou juiz é mero exaurimento da conduta. Ou seja, não é necessário que o perito, o juiz ou a autoridade policial entre em estado de erro por conta do indivíduo ter cerrado essa espingarda calibre 12 que eu falei para vocês, tá? Vamos dar seguimento aqui para o inciso 3º, vou botar na tela para vocês. O inciso 3º, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regular, ou regulamentar. Ou seja, pessoal, aqui nós estamos diante do coquetel Molotov, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas muitas manifestações que acabaram acontecendo aí
no Brasil anos atrás, meados de 2016, etc., em que as pessoas acabaram vandalizando toda a sociedade brasileira e vários locais foram depredados, cidades como São Paulo, e tantas outras aí no Brasil. As pessoas elas se muniam de coquetel Molotov. Coquetel Molotov é aquela garrafa, a gente pode pegar uma garrafa de vidro, uma garrafa de cerveja, pessoal, com gasolina dentro e um pano e acender esse pano. Isso é como se fosse uma bomba caseira. Isso, o coquetel Molotov, ele entra aqui na definição do inciso 3º do artigo 16. Então, o indivíduo que tiver coquetel Molotov, fazer o acionamento desse artefato, dessa bomba caseira, vai ficar aqui no artigo 16, inciso 3º, vai responder por essa prática criminosa. Vamos seguir aqui com o inciso 4, ó. Olha só. O inciso 4 diz o seguinte, pessoal: portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Eu vou deixar na tela para vocês e eu vou ler de novo para ver se vocês conseguem perceber qual é a peculiaridade desse inciso, tá? Vamos ler de novo, pessoal. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo. Vocês conseguiram perceber que nesse momento a legislação ela não traz a natureza da arma de fogo? Ela não diz se a arma é de uso restrito, de uso permitido ou de uso proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Imaginemos a seguinte situação hipotética, pessoal. Se o indivíduo tem um revólver calibre .38, uma arma que inicialmente ela é de uso permitido. Suponhamos que essa arma esteja com a numeração raspada, seja a numeração exterior ou a numeração infratambor, que é aquela que quando a gente abre a arma de fogo, dentro do tambor a gente tem uma numeração. Suponhamos que a numeração infratambor e a numeração externa da arma de fogo estejam raspadas. Nesse caso, em que pese a arma seja de uso permitido, o indivíduo vai responder pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, no momento em que a arma de fogo de uso permitido ela está com a numeração raspada, como eu disse para vocês, seja a numeração externa ou a numeração infratambor, o legislador equiparou essa arma à arma de fogo de uso restrito. E aí a gente cai aqui na figura do artigo 16, inciso 4. A arma de fogo de uso restrito ou proibido, ela está aqui dentro porque o próprio tipo penal prevê, o próprio artigo 16 prevê, no caso, arma de uso restrito, de uso proibido veio parar no parágrafo 2º, ou seja, a arma de uso restrito ela está aqui dentro. A diferença é que quando a gente fala em arma de fogo pura e simplesmente, nós temos a arma de fogo de uso permitido. E aí, nesse caso, se o indivíduo tiver com essas numerações suprimidas, ele vai responder como se essa arma fosse de uso restrito, pelas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso 4, aqui do Estatuto do Desarmamento. Vamos botar na tela de novo, ó. O inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, a arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança e adolescente. Ou seja, se você entregar uma arma de fogo, se você fornecer, se você vender uma arma de fogo para uma criança ou para um adolescente, nós vamos incidir aqui nas sanções do artigo 16, inciso 5. Vocês devem saber, pessoal, que o artigo 16 ele veio posteriormente ao Estatuto da Criança e Adolescente, que era 8.069/90. O Estatuto da Criança e Adolescente ele tem uma figura específica sobre a entrega de arma para criança ou adolescente. Esse dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente, se não me falha a memória, pessoal, vamos até dar uma olhada aqui, eu acho que é o artigo 243A, Estatuto da Criança e Adolescente. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Artigo 243, vamos ver se eu estou bem de memória aí, ó, pessoal, 243, ó. Fornecer, não, 200 e... deixa eu ver, estampido... aqui, ó, 242, pessoal. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Esse artigo 242 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele só está vigendo hoje no ordenamento jurídico para armas brancas. Faca, facão, porrete, esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Se você entregar uma faca, um facão para uma criança ou um adolescente, você vai responder por essa figura do artigo 242 do Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, se você entregar uma arma de fogo, a gente não vai punir o indivíduo pelo artigo 242 do ECA, e sim
pelo artigo 16, inciso 5 do Estatuto do Desarmamento, ou seja, houve uma revogação tácita do artigo 242 do ECA no que diz respeito à arma de fogo. A arma de fogo, o indivíduo responde pelo Estatuto, e a arma branca continua vigendo o artigo 242, aqui o indivíduo vai responder pelo ECA daí, tá? Vamos seguir aqui, ó. Vamos para o inciso 6, vou colocar na tela para vocês, ó. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Galera, isso aqui é simplesmente fazer o recarregamento clandestino de munição. Ou seja, colocar pólvora, por exemplo, cartuchos de espingarda calibre 12, que o indivíduo coloca pólvora dentro, recarrega ele e fecha. Fazendo esse recarregamento clandestino sem autorização legal, a gente vai ter a incidência da figura do artigo 16, parágrafo único, inciso 5º, o indivíduo vai responder com pena privativa de liberdade de 3 a 6 anos por essa conduta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o parágrafo 2º, que é o que eu falei para vocês que teve a alteração da lei anticrime. Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º deste artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. E aí, essa hipótese aqui é crime hediondo, tá, pessoal? Essa hipótese ela ainda está dentro da Lei 8.072/90, que eu vou mostrar para vocês ali no finalzinho, ó. Vejam ali que eu coloquei, ó, redação dada pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. Vamos seguir então, ó, pessoal. O artigo 17, o comércio ilegal de arma de fogo. Olha o que diz o artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização e determinação legal ou regulamentar. A pena, pessoal, desse crime, ela foi alterada pela lei anticrime. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. E o que acabou acontecendo? O artigo 17, galera, ele veio a se tornar crime hediondo. Vamos examinar essa figura típica. Aqui, assim como nos outros crimes do Estatuto de Desarmamento, nós estamos diante de um tipo misto alternativo, de um crime de conteúdo múltiplo ou variado. Também é um crime comum, pessoal, pode ser praticado por qualquer pessoa. Nós temos aqui uma cara, desculpa pessoal, aqui nesse caso não é um crime comum, acabei me passando, eu já tinha isso em mente para falar para vocês e estava matutando essa ideia aqui e acabei me passando. Na verdade, esse aqui é um crime próprio, pessoal. Esse crime só pode ser praticado pelo comerciante ou industriário, ou seja, o indivíduo que tem a indústria da arma de fogo ou o indivíduo que comercializa a arma de fogo de forma ilegal. Porque olhem o que diz aqui, ó. Terem depósito, desmontar, no exercício de atividade comercial ou industrial. Ou seja, quando ele fala no exercício de atividade comercial ou industrial, vou colocar na tela para vocês, nós estamos diante de um crime próprio, que só pode ser praticado pelo comerciante ou pelo industriário, tá? Então, nesse caso, é um crime próprio, só por esses indivíduos, tá? Continua sendo um crime de perigo abstrato, ou seja, é aquele crime em que a própria legislação resolveu incutir um perigo na conduta de adquirir, de alugar, receber, transportar, conduzir, ter em depósito, todos esses verbos nucleares, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E aí o que diz o parágrafo 1º? É uma figura de equiparação, vai incorrer nas mesmas penas do caput, que é de 6 a 12 anos e multa, tá? É uma pena elevada, pessoal, 12 anos, se a gente for pegar aí 12 anos levando a risca, é um regime inicial fechado, tá? Só falando abstratamente, é um regime inicial fechado, porque regime inicial fechado são penas privativas de liberdade superior a 8 anos. De 4 a 8 é regime semiaberto e de 4 para baixo é regime aberto. Isso de forma abstrata. Claro que a gente vai levar em conta a reincidência, etc., outras circunstâncias e tudo mais. Mas só abstratamente nós já estaríamos diante de um crime que vai ser punido com uma reclusão em regime fechado, tá? Voltando aqui, ó. Parágrafo 1º. Equipara-se atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residência. Ou seja, aquele indivíduo que tem um pequeno comércio de venda desses artefatos, essas armas de fogo, de munição e de acessório, ele vai incorrer nas sanções aqui do artigo 17 e vai responder por um crime hediondo. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Isso aqui também é uma inovação da lei anticrime. Ele diz o seguinte: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado,
quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, vamos lá, pessoal. A polícia tem informações pré-existentes de que aquele indivíduo ele exerce um comércio irregular de uma arma de fogo. Tá? Ele tem uma loja clandestina de venda de arma de fogo. A polícia tem ciência por denúncias anônimas que acabaram acontecendo, foi instaurado inquérito policial, e aí um policial disfarçado se dirige até aquele local. Suponhamos que esse policial ele receba, o policial queira comprar essa arma de fogo. No momento em que ele compra essa arma de fogo, nós estamos diante de um crime impossível. Aí vocês me perguntam, professor, como assim um crime impossível? O policial pediu para comprar uma arma de fogo, cara, o autor, o criminoso, tem um comércio irregular, está praticando um crime e o senhor está me dizendo que é um crime impossível. Sim, pessoal, vamos com calma, presta atenção. Quando o policial ele vicia a vontade do agente criminoso, nesse meu exemplo, há o crime impossível. O crime impossível é o artigo 17 do Código Penal. Vou ler para vocês aqui, ó, presta atenção. Vamos pegar aqui o Código Penal. Se não me falha a memória, considera-se crime impossível por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Tá? O objeto é o objeto material e a ineficácia do meio é o meio executório. Vamos lá, o 17, o que diz? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio executório, ou seja, ou por absoluta impropriedade do objeto, arma de fogo. É impossível consumar-se o crime. Qual é o meu exemplo? O policial viciou a vontade do agente para comprar essa arma de fogo. Nós estamos diante do crime impossível. Esse crime é impossível de se consumar. E aí nós temos a súmula 145 do STF. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Ou seja, a polícia fez o flagrante preparado. Flagrante preparado é ilegal. Nesse caso, teve vício na vontade do agente criminoso por conta da polícia, que foi provocar a conduta criminosa. Não há que se falar em crime, há o crime impossível. Agora, o flagrante esperado é outra coisa, e o flagrante prorrogado também, tá? Agora, o que foi? Qual foi a jogada da lei anticrime? A jogada da lei anticrime foi fazer com que essa conduta do policial que vem comprar essa arma de fogo não viciasse a conduta do agente e isso fosse criminoso. Ou seja, pessoal, se o meu exemplo anterior, antes da lei anticrime, o indivíduo comprasse uma arma de fogo daquele indivíduo, policial disfarçado comprasse uma arma de fogo daquele indivíduo que era investigado pela prática daquele crime, esse indivíduo não poderia ser preso naquele momento por conta do flagrante preparado, ou seja, a polícia preparou, nós estaremos diante do crime impossível. Essa inovação legislativa ela veio justamente para tentar derrubar essa súmula. Em outras palavras, é isso, pessoal, tá? Mas assim, ó, vai haver um debate jurisprudencial e pode ser que isso aqui tenha nascido morto já, pode ser que isso aqui seja natimorto. O que eu estou querendo dizer? Pode ser que o STF continue mantendo esse posicionamento da súmula 145 e esse dispositivo da lei já nasceu morto, não tem eficácia nenhuma. Mas qual foi a jogada do dispositivo? A jogada era justamente fazer com que essa conduta do indivíduo, do policial disfarçado que compra essa arma de fogo, não fizesse com que esse crime fosse impossível por conta do flagrante preparado. E aí pudesse prender esse indivíduo em flagrante. Essa era a jogada, tá? Agora vamos ver, porque é muito recente, aí a gente vai ver o que os nossos tribunais superiores vão dispor acerca dessa conduta, tá? Acerca dessa questão de vender a arma de fogo, entregar para um policial disfarçado. Galera, como o nosso tempo para esse segundo bloco ele já está se esgotando, eu vou voltar no nosso terceiro bloco. Vou falar para vocês de mais algumas figuras aqui, o artigo 18, vou falar do artigo 19, e aí depois a gente vai fazer questões para fixar toda a matéria. Eu aguardo vocês no nosso terceiro bloco. Até lá! Salve galera, estamos de volta para o nosso terceiro bloco e agora eu vou tratar com vocês das outras figuras que nós temos dentro do Estatuto do Desarmamento, já caminhando para o final da nossa aula, para que depois a gente faça nossas baterias de exercícios para que a gente vai fixando toda a nossa matéria. Já fico aqui amplamente ao dispor dos senhores das minhas redes sociais, no meu Instagram, @prof.arpini. Se vocês tiverem qualquer dúvida que tenha ficado durante toda essa explicação, vocês podem vir me procurar para que a gente possa estreitar esse nosso estudo compartilhado e para que eu possa sanar eventuais dúvidas e para que a gente possa crescer juntos nesse nosso estudo de legislação penal especial ou direito penal ou processo penal, naquilo que eu possa auxiliar vocês. Vamos seguir com o nosso estudo. Vou botar na tela o nosso tipo penal seguinte. Olha só, pessoal. Nosso artigo 18 diz o seguinte, ó: tráfico internacional de arma de fogo.
O artigo 18 também se tornou hediondo, pessoal, por conta da inovação trazida pela lei anticrime. E ele diz o seguinte, ó, importar, exportar, ou seja, importar, trazer para dentro do território nacional. Exportar é mandar para fora do território nacional, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a arma de fogo pode ser de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. Se ela for de uso restrito ou de uso proibido, nós vamos ter um aumento de pena. E se ela for de uso permitido, o indivíduo vai responder nas sanções do artigo 18 aqui no nosso preceito secundário. Eu já vou mostrar para vocês, ó, presta atenção. Nosso artigo 18, na pena, diz o seguinte: a reclusão de 8 a 16 anos, pessoal, é um crime extremamente grave. E a redação foi dada pela lei anticrime. E aí no parágrafo único diz assim, pessoal, figura de equiparação. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês no bloco passado sobre a tentativa de, eu vou colocar burla entre aspas aqui, do legislador, porque na verdade o que acontece, eu não sei se eu falei em aulas passadas para vocês, mas se eu falei, eu vou repetir, os alunos novos vão estar sabendo, quem já é antigo vai reforçar. O que acontece, pessoal? A lei anticrime, na verdade, ela foi um conglomerado de inúmeras legislações. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro encampou o pacote anticrime. O pacote anticrime ele foi modificado por uma comissão de juristas que, junto com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fizeram a lei anticrime. E aí houve uma mistura da lei anticrime do ministro Alexandre de Moraes, o pacote anticrime do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e alguns enxertos que foram feitos dentro da Câmara dos Deputados. E aí sobreveio ao ordenamento jurídico a Lei 13.964, que é a lei anticrime. Se fosse somente... Então, assim, ó, primeiro a nossa terminologia é a lei anticrime, porque o pacote anticrime era único e exclusivamente do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e era de autoria completa dele. E aí a lei anticrime de verdade é do ministro Alexandre de Moraes. Então houve todas essas pinceladas, tanto do pacote, como da lei, como da Câmara dos Deputados. E aí se jogou tudo ali, fez uma mistura e saiu a lei anticrime, a lei 13.964/2009. E aí o que acontece? Eu falei para vocês no bloco passado sobre o artigo 17 e a compra ou venda da arma de fogo de agente policial disfarçado sobre o crime impossível. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Então, ó, incorre na mesma pena quem? Vou colocar na tela para vocês. Vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição em operação de importação. Ou seja, o indivíduo está fazendo uma operação para mandar para fora do país, para trazer, desculpa, pessoal, para trazer para dentro do território nacional a arma de fogo, tá? Sem autorização da autoridade competente, e ele entrega essa arma de fogo, ele vende a arma de fogo para um policial disfarçado que tem elementos pré-existentes, que tem, por exemplo, uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de armas de fogo. Nesse caso, se ele entregar, ele vai incorrer nessa figura criminosa. Agora, nós precisamos saber se isso realmente vai vingar dentro do ordenamento jurídico, porque, como eu disse para vocês, é muito recente. E como é muito recente, ainda vai ter muito debate jurisprudencial acerca dessa figura criminosa. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal mantiver esse posicionamento que ele tem dentro da súmula 145, assim como eu falei do artigo 17, eu repito aqui no artigo 18, esse pedaço da lei é natimorto. Não vai ter eficácia nenhuma para o ordenamento jurídico. Vamos seguir aqui, ó. Já o artigo 19 diz assim, pessoal: nos crimes previstos no artigo 17 e 18, a pena é aumentada de metade, ou seja, causa de aumento de pena de metade, se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Nos crimes previstos no artigo 17. O que é o artigo 17? É o comércio irregular de arma de fogo. O artigo 20, pessoal. Olha o que diz o artigo 20. Nos crimes previstos no artigo 14, porte de arma de fogo, de uso permitido. Artigo 15, disparo de arma de fogo. Artigo 16, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. E no parágrafo 2º, uso proibido. O artigo 17, o comércio irregular de arma de fogo. E o artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. A pena é aumentada da metade se, inciso 1º, forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º dessa lei. Pessoal,
órgãos de segurança pública, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários, a própria polícia penal. Nesse caso, se os indivíduos envolvidos forem essas pessoas, vai ter essa causa de aumento de pena aqui. E aí o inciso segundo nos diz o seguinte, vou pôr na tela para vocês. O agente for reincidente específico em crime dessa natureza. Primeiro que a reincidência está prevista no artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o indivíduo pratica novo crime depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso é o artigo 63. Mas o que é a reincidência específica? A reincidência específica é daquele indivíduo que pratica o mesmo crime, ou seja, o mesmo tipo penal, a mesma figura criminosa, ou seja, furto mais furto. Nesse caso aqui, ó, se o agente for residente específico em crimes dessa natureza, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, tá? Isso é o reincidente específico, tá? Então, assim, pessoal, desse modo, a gente encerra o nosso estudo das figuras típicas. Artigo 12, artigo 14, o artigo 15, artigo 16, 17 e o 18. E as suas causas de aumento de pena. Isso aqui, esse emaranhado de artigos e todas essas informações são suficientes para o seu concurso. Mas você deve fazer o seu esforço. Você deve ler a letra seca da lei. Você deve ter em mente tudo isso que eu falei para vocês. Vocês podem pausar essa aula, vocês podem voltar, vocês podem fazer as anotações e, como eu disse para vocês, vocês podem vir me procurar nas redes sociais para a gente sanar qualquer dúvida. Agora a gente vai dar seguimento ao nosso estudo através da nossa bateria de questões. Então, vamos para a tela. Olha só. Antes de falar da bateria de questões, sobre a lei dos crimes hediondos, como eu disse para vocês, ó, vem aqui para a lei 8072/90. Vou abrir aqui no meu alinhar com o pessoal e a gente vai para lá. O que eu coloquei para vocês aí? Ó? O artigo 1º da Lei 8.072, ele diz o seguinte. 8.072, que é na Lei do SUS, pessoal, aqui, ó. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E aí a gente vem aqui para o parágrafo único. Ó. Consideram também hediondos, tentados ou consumados. Inciso segundo, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Lembram que eu falei para vocês? O legislador retirou o proibido do caput e colocou no parágrafo 2º. E aí ele retirou daqui. Pessoal, aqui onde estava escrito, ó, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo tinha o uso restrito. Agora não tem mais. Ou seja, o pacote anticrime aqui foi uma novatio legis in melius, uma novatio legis in melius, uma nova lei penal mais benéfica. E aí retroagiu. E agora a gente só tem a previsão do uso proibido, ó, previsto no artigo 16 da Lei do Estatuto do Desarmamento. O crime de comércio ilegal de arma de fogo do artigo 17 passou a ser hediondo. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo também passou a ser hediondo. Ou seja, aí você me pergunta, pessoal, o que é a Lei dos Crimes Hediondos? O que ela tem tão especial? Pessoal, a Lei dos Crimes Hediondos ela tem um cumprimento de pena privativa de liberdade muito maior do que os crimes normais. Agora ele teve alteração por conta do artigo 112 da LEP. A lei anticrime alterou o 112 da LEP. Antes nós tínhamos 2/5 para o indivíduo que é primário em crime hediondo e 3/5 para o indivíduo reincidente. Tá? Agora nós temos patamares diversos. Nós temos lá no artigo 112 da LEP. Vou trazer para vocês, pessoal, que toda a informação é valiosa. Vou para o artigo 112 da LEP aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Alteração da lei anticrime. Artigo 112 da LEP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aqui, ó, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se ele for primário. Inciso 6º. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte se for primário vedado livramento condicional. No nosso caso aqui não envolve morte. No nosso caso aqui a gente está falando do crime do artigo 16 do desarmamento, uso de arma, porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, comércio e tráfico. 60% se o crime for apenado e o indivíduo for residente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ou seja, pessoal, prestem atenção. Se o indivíduo for condenado, por exemplo, por porte de arma de fogo de uso proibido e ele for reincidente específico nesse mesmo crime, o indivíduo vai ter que cumprir 60% da pena. Tá? Aí a gente muda aqueles patamares de 2/5, 3/5. Nós temos também o patamar de 2/3 para o livramento condicional.
do hediondo e é vedado o livramento condicional para aquele indivíduo que é reincidente em crime hediondo. E isso está na Lei 8.072. Tá? Os crimes hediondos também são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, os perdões constitucionais que a gente costuma chamar. Tá? Isso tudo é o rigor que é trazido pela Lei dos Crimes Hediondos. Então agora, pessoal, encerrando, a gente vai para as nossas questões. Vamos iniciar aqui para a gente poder fixar toda essa matéria. Aí, ó, as questões do Estatuto do Desarmamento. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, pessoal, de 2019, tá? Prova da Polícia Civil do Espírito Santo, para escrivão de polícia. De acordo com a Lei 10.826 de 2003, do Estatuto do Desarmamento, o sujeito que for preso em via pública portando uma arma de fogo, ou seja, nós estamos diante do artigo 14, que é o porte de arma de fogo. Se for de uso proibido, se for de uso permitido, se for de uso restrito, é o artigo 16. E proibido, 16, parágrafo 2º. Que não contém mecanismo de acionamento, ou seja, essa arma, ela não... Ó, presta atenção. Se ela estiver apta a produzir disparos, a gente está diante do crime. Agora, se essa arma, pessoal, ela for inapta a efetuar disparos, nós não podemos caracterizar o crime do artigo 14. Vamos ver o que vai dizer a questão pra gente. Não contém mecanismo de acionamento, terá sua conduta considerada como atípica em razão do instituto. Legítima defesa? Não, pessoal. Legítima defesa é uma causa de justificação, ou seja, uma excludente de ilicitude. As excludentes de ilicitude são aquelas que estão expressamente previstas em lei. Inclusive, a lei anticrime alterou o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, e trouxe aqui, nas palavras do meu colega, professor André, a legítima defesa especial. Legítima defesa especial do agente de segurança pública. Tá? A letra B, do crime impossível, será de erro sobre elemento do tipo. Não, aqui não é erro sobre elemento do tipo, porque o erro de tipo é algo completamente diverso. O erro de tipo é quando o agente erra sobre o tipo penal, sobre a figura criminosa. Discriminante putativo é quando o indivíduo tem uma falsa percepção da realidade. O enunciado não nos traz essa informação. E letra E, da relação de causalidade. Não é uma excludente de causa, é uma excludente de culpabilidade, relação de causa e efeito aqui do artigo 13 do Código Penal, a teoria da conditio sine qua non. Também não. Nesse caso, nós estamos diante do crime impossível. Por quê, pessoal? Vocês lembram que eu falei para vocês do artigo 17? Ó? Eu vou abrir o artigo 17 do Código Penal mais uma vez para nós lermos juntos. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Que objeto é esse? É uma arma de fogo que não tem capacidade para efetuar disparos. Porque olha o que a questão nos diz. Ó. Vamos lá. Ó. Não contém mecanismo de acionamento, ou seja, é um objeto inapto a efetuar disparos. Ou seja, nós estamos diante do crime impossível. Artigo 17, o nosso gabarito aqui para a primeira questão é a letra B. Vamos dar seguimento. Questão de 2019 também, ó. Questões recentes, pessoal. Banca CESP, tá? Polícia Rodoviária Federal. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, considerando-se o Estatuto do Desarmamento, o ECA e o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Lei 11.343 também gravei para vocês, pessoal, lei de drogas, tá? Vocês podem dar uma analisada lá, a lei tá completa, tem tudo que vocês precisam saber. E vocês estão bem municiados para o concurso de vocês para a legislação penal especial, tá? Vamos lá, ó. Em uma operação da PRF foram encontradas no veículo de Sandro munições de arma de fogo de uso permitido. Aqui é o artigo 14 já de cara. E no veículo de Eurípides, munições de uso restrito. Artigo 16. Nenhum deles tinha autorização para o transporte desses artefatos. Nessa situação, considerando-se o previsto no Estatuto do Desarmamento, Sandro, que foi aquele indivíduo que foi apanhado com as munições de arma de fogo de uso permitido, responderá por infração administrativa e Eurípides responderá por crime. Galera, ambos os agentes criminosos vão responder por crime. Não há que se falar em infração administrativa. Aqui, o Sandro, que foi encontrado com as munições de arma de fogo de uso permitido, vai responder pelo artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. E o Eurípides, que foi o indivíduo encontrado com as munições de arma de fogo de uso restrito, vai responder pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Então, essa questão aqui, ela tá errada, pessoal. Ó, nosso gabarito aqui é errado, porque ambos vão responder por crime.
Vamos dar seguimento aqui. Questão número 3. Sobre o certificado de registro de arma de fogo, considere as afirmativas a seguir. Tem validade em todo o território nacional? Sim, pessoal. O registro de arma de fogo ele tem validade em todo o território nacional, ele é expedido pela Polícia Federal. Autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo no interior da sua residência? Exatamente, isso é o registro da arma, isso é o registro da arma de fogo para posse. Autoriza o porte de arma de fogo na unidade federativa que expediu o respectivo registro? Não, pessoal. Não autoriza o porte, porque o porte é diferente, pessoal. O porte é para o indivíduo ter a arma consigo durante o dia a dia. E isso é só o comando do exército. Possibilita a todo cidadão o porte de arma de fogo mediante avaliação psicológica prévia. Não é isso, pessoal. A avaliação psicológica é algo que é necessário, mas não somente a avaliação psicológica. Então, nesse caso aqui, nós temos só a 1 e a 2 que são corretas. Nesse caso aqui, o nosso gabarito é, vamos ver, letra A, 1 e 2. Letra B, o nosso gabarito aqui é letra A. 1 e 2 corretas, tá? Pessoal, só quero fazer um parênteses aqui para vocês, tá? Eu quero trazer uma situação para vocês sobre autoridades policiais, tá? A autoridade policial, pessoal, ela tem o porte de arma de fogo funcional. Ou seja, policiais militares, policiais civis, eles têm o porte funcional. Assim como o juiz de direito, promotor de justiça e algumas carreiras têm o porte funcional da arma de fogo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu, por exemplo, sou juiz de direito, sou promotor de justiça e eu estou portando uma arma de fogo tendo porte funcional. A própria lei orgânica, tanto da magistratura como do Ministério Público, garantem o porte funcional de arma de fogo para o indivíduo que ostenta essa condição de ser essa autoridade pública. E eu estou com a minha arma de fogo guardada aqui na minha jaqueta, tô com ela, tô na minha cintura e eu sou abordado, numa abordagem de rotina da polícia, e o policial vê que eu tô armado, ele pede se eu tenho registro, etc, e tudo mais, e eu falo, olha, eu sou promotor de justiça, me apresento como promotor de justiça, me apresento como um juiz de direito, e falo, eu tenho o porte funcional da arma de fogo e tudo mais. E aí ele me pergunta, mas você tem o registro da arma de fogo? E aí, pessoal, se eu não tiver o registro comigo, será que eu respondo pelo crime ou não? O que vocês acham? Galera, mesmo que eu tenha o porte funcional da arma de fogo, por conta de ostentar a condição que eu falei para vocês, promotor de justiça ou juiz de direito, eu preciso carregar junto comigo o registro da arma de fogo. Ah, mas por que, professor? Pessoal, o registro da arma de fogo é para o Estado ter o controle estatal sobre essa arma de fogo, mesmo que ela esteja na mão de uma pessoa que seja uma autoridade pública ou uma pessoa que não ostente essa condição, seja um cidadão normal, que não ocupa um cargo público. O Estado precisa ter o controle de todas essas armas a partir do registro. Então, se eu não tiver o registro dessa arma de fogo, pessoal, eu vou responder por crime com base no Estatuto do Desarmamento. Eu preciso estar junto do meu registro da arma de fogo e também o porte funcional. Não preciso da expedição da carteira, mas eu preciso ter o registro. O registro da arma de fogo é necessário para eu fazer o transporte, ostentando essa condição de promotor ou de juiz de direito. Tá? Vamos voltar aqui, vamos para a nossa quarta questão. É combinada a pena de detenção aos seguintes crimes do Estatuto do Desarmamento: posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito. Não, pessoal, não é detenção nos dois casos. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, também não. Letra C. Olha, eu passei a letra B. Disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, também não, pessoal. Letra D. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. A omissão de cautela está no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, pessoal. A omissão de cautela prevê, sim, vou abrir o Estatuto aqui, ela prevê uma pena de detenção, ó. Vamos lá, Estatuto da Cidade, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, aqui, Estatuto do Desarmamento, artigo 13, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Essa sim é uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui para a questão número 4 é a letra D. Isso aí. Vamos seguir, ó. Questão número 5. Dentre as alternativas sobre o Estatuto do Desarmamento, marque a alternativa correta.
é obrigatório o registro de arma de fogo no Departamento da Polícia Federal e no Ministério do Exército? Não, pessoal. É obrigatório o registro da arma de fogo no Departamento da Polícia Federal. Para portar a arma, aí sim é no comando do Exército. Somente é possível adquirir arma de fogo no Brasil os integrantes das Forças Armadas e Guardas Municipais? Não, pessoal. Porque se nós preenchermos os requisitos como cidadãos comuns, nós temos sim a possibilidade de adquirir a arma de fogo. Tá? Letra C. Perde a autorização de porte de arma de fogo o portador dela que for detido sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. A princípio, esse aqui é o nosso gabarito, pessoal. Tá? Não há qualquer ilicitude possuir arma de fogo sem registro desde que na sua residência, pessoal. Já estamos careca de saber do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Letra E. A empresa no Brasil que comercializa a arma de fogo não poderá comunicar a venda daquele produto às autoridades competentes, pois o fato é sigiloso. Pessoal, muito pelo contrário. A empresa tem o dever de comunicar. A empresa faz a venda da arma de fogo e ela tem o dever de comunicar a venda dessa arma de fogo para que seja feito o controle estatal da arma de fogo, tá, pessoal? Isso vocês têm que ter em mente. Então, nesse primeiro momento aqui, o nosso gabarito é a letra C. Tá, pessoal? Vamos aqui, ó. Questão número 6. Acerca das contravenções penais, que também vai ser objeto de aulas aqui, pessoal, Estatuto do Desarmamento julga os próximos itens. Considere a seguinte situação hipotética. Em uma operação policial, José foi encontrado com certa quantidade de munição para revólver calibre 38. Na oportunidade, um policial indagou José sobre a autorização para portar esse material e José respondeu que não possuía tal autorização e justificou que não precisava ter tal documento porque estava transportando munição desacompanhada da arma de fogo. Nessa situação hipotética, a justificativa de José para não portar a autorização é incorreta e ele responderá pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Pessoal, essa questão está certíssima. Essa questão está certíssima. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês? Os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Crimes de perigo abstrato são aqueles em que a própria lei incute o potencial lesivo na conduta da gente. Ou seja, se o indivíduo estiver portando uma arma desmuniciada, se o indivíduo estiver portando somente as munições, ele vai responder pelo crime, seja munição de uso permitido lá no artigo 14 ou de uso restrito no artigo 16. Se ele estiver com a arma, artigo 14 e artigo 16. Mesmo que esteja separado, se a arma estiver municiada, se a arma estiver desmuniciada ou tiver só as munições, o indivíduo vai responder pelos crimes, por conta dos crimes do Estatuto do Desarmamento serem crimes de perigo abstrato. Vamos seguir, ó. Questão número 7, ó. Policial Rodoviário Federal, Banca CESP também, ó. No que concerne ao abuso da autoridade e o Estatuto do Desarmamento, julgue os itens a seguir. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. Pessoal, não. Falei para vocês, nesse caso, pro porte de arma de fogo é o comando do Exército, tá? E não o Ministério da Justiça, ou nem o Ministro da Justiça. Questão número 8. Ó. No que se refere à Lei 12.826 de 2013, o Estatuto do Desarmamento, assinale a opção correta. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Departamento de Polícia Civil dos Estados? Não, pessoal. Os registros de arma de fogo são nacionais e a Polícia Federal é que tem a atribuição, tem a competência para fazer esses registros. Letra B. Caberá à Polícia Federal autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito, exceto em relação às aquisições pelas polícias civis estaduais? Também não, pessoal. O Sistema Nacional de Armas tem circunscrição em todo o território nacional? Essa, a princípio, é o nosso gabarito, pessoal, porque se é o Sistema Nacional, ele tem circunscrição em todo o território nacional. Letra D. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil estão proibidos de portar arma de fogo no território nacional? Não, pessoal. Se eles preencherem os requisitos necessários para a expedição do registro de uma arma de fogo, do porte de uma arma de fogo, com qualquer outro cidadão comum, eles vão poder portar, sim, as armas de fogo, poder ter o registro dessa arma e ter a posse dessa arma de fogo. Vamos seguir, ó. Questão número 9. Mais duas questões aqui, a gente fecha o nosso estudo. Hoje a gente fecha os nossos 3 blocos sobre o Estatuto do Desarmamento. Questão número 9. A posse de arma de brinquedo, ou seja, um simulacro de arma de fogo, ou a utilização de qualquer outro instrumento simulador de arma de fogo configura, segundo expressamente previsto na norma de regência, crime de porte de arma? Não, pessoal. Essa questão está equivocada. O simulacro ele não tem potencial bélico para ser considerado arma de fogo, tá? Assim como o simulacro também não é apto, por exemplo, a majorar a pena no crime de roubo, tá?
O simulacro não é apto a majorar a pena no crime de roubo, o roubo circunstanciado por emprego de arma. Se for um simulacro, não vai aumentar a pena privativa de liberdade. Assim como aqui nos crimes de desarmamento também não há previsão legal para incidência de crime quando for um simulacro de arma de fogo. Vamos voltar aqui para fechar com a nossa última questão. Questão número 10, ó. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar arma de fogo de uso permitido com numeração raspada viola o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Corretíssimo, pessoal. Essa questão está corretíssima. Como eu falei para vocês, isso aqui é um crime de perigo abstrato, ou seja, a própria lei incutiu o potencial lesivo dentro dessa figura criminosa. Tá? E assim, pessoal, a gente fecha o nosso estudo sobre o Estatuto do Desarmamento. Qualquer dúvida que vocês tenham, mais uma vez eu reitero, entrem em contato comigo pelo meu Instagram, @prof.arpini, venham conversar comigo. Vai ser um prazer estreitar esse nosso estudo compartilhado para que a gente possa alcançar os nossos objetivos como concurseiros. Tá, pessoal? Que vocês tenham um bom estudo aí, tenham uma ótima semana, que todo mundo se cuide com essa pandemia, todo mundo com muita saúde, mantenham o seu bem-estar aí, continuem firmes estudando, que logo tudo isso vai passar e os concursos vão seguir e a coisa vai melhorar. Tá, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!